Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Teologia Aprenda Mais. Estamos começando aqui o momento EBD, mais saber, mais viver. Hoje a gente vai trabalhar a lição de número 2, né, que você vai ministrar no dia 13 de abril, né, de 2025 na sua igreja, né? Então, o título que vem no eixo temático maior é o novo nascimento, né? Então ele vai ter por base aqui o texto do Evangelho de João, né, que é a base da interpretação e dos comentários do pastor Eliana Cabral. Todo mundo conhece o pastor Leonardo Cabral, que é o consultor, né, doutrinário da CGADB. Um grande escritor, tem muitas obras, escreve muito bom, dentro da didática, dentro da sapiência teológica, exegética, ele é muito bom naquilo que ele faz da maneira teológica e exegética, tá? Então, a gente vai trabalhar o novo nascimento, né, que vem ser a regeneração. A regeneração faz parte dos três aspectos da salvação, que está dentro da disciplina de teologia sistemática, ela tem uma disciplina dentro, né, que é a matéria, uma base que se fala sobre soteriologia, doutrina da salvação. Então, dentro da soteriologia, tem os três aspectos da salvação, né, que vamos trabalhar aqui, a regeneração, né, que é o novo nascimento, a justificação, e também a questão também voltada da santificação, tá certo? Eu quero ler aqui a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, né, que é muito importante, é o nosso guia, é a nossa interpretação autorizada da Igreja Assembleia de Deus. Então, aqui na página de número 109 fala sobre salvação. Cremos e professamos, ensinamos que a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do homem à plena comunhão com Deus, a todos que confessam a Cristo, Jesus Cristo, como seu único Salvador pessoal, precedido do perdão divino. Muito bom o que a declaração de fé coloca. Então, na página número 110, fala salvação para todas as pessoas, é um convite especial em Cristo. A natureza da salvação, também, que está na página número 111, e ela coloca na página de número 112 da nossa declaração de fé, está aqui, ó, regeneração, santificação e glorificação, né? A gente coloca os três aspectos, a gente coloca regeneração, santificação e justificação. O destino do santo, a graça de Deus, né, que é muito importante aqui, né? Nós somos salvos pela graça mediante a fé. É possível a plena perda da salvação? Se você quiser essa resposta, acesse o canal Teologia Aprenda Mais, vai lá na playlist, procura lá Teologia Sistemática, e dentro da Teologia Sistemática vai ter uma disciplina, né, chamada Soteriologia Doutrina da Salvação. Então, lá eu falo, é possível perder a salvação? Então, fica dois pontos aí, dentro da interpretação, vamos colocar assim, dentro do sistema teológico e doutrinário, chamado calvinista, tem uma resposta. Dentro do sistema doutrinário e teológico do arminianismo tem outra resposta. E pode ser trabalhada muito bem dentro do contexto bíblico para saber que perde ou não perde salvação. Mas hoje vamos trabalhar essa doutrina tão sacra, né, tão nobre, sobre o novo nascimento. É algo muito importante que acontece aqui dentro de mim, né? A gente sabe que o ser humano é tricotômico, né? Tricotômico, espírito, alma e corpo, como está lá na Bíblia, né, que fala que somos espírito, alma e corpo, né? Então, nesse contexto aqui, você pode ver que o espírito do homem está morto, né? Isso está registrado em Efésios capítulo 2, como está morto em seus delitos e pecados. Quando o homem pecou, ele se distanciou da glória de Deus. Então, o homem morreu espiritualmente. A gente até fala sobre a questão das três mortes, né? A morte espiritual foi quando o homem pecou. Morte, a palavra grega tanato, significa separação. Então, quando o homem pecou, ele se separou. É o que está na carta, ou melhor, no livro do profeta Isaías, que o nosso iniquidade, o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Então, tem uma morte aí. Então, tem um entrave, né, que fala assim, o salário do pecado é a morte. A gente pode ver pecado e morte andam junto, porque o salário do pecado é a morte. E quando o homem pecou, ele foi distanciado, então teve uma morte espiritual. Então, uma parte do homem, o homem todo de forma integral, está morto, né? Ele precisa ser regenerado, renascer de novo. Isso acontece só pelo poder do Espírito Santo, a terceira plena pessoa da Santíssima Trindade, tá certo? Então, aqui já foi uma provocação boa, né, que a gente pode trabalhar essa questão. O texto de ouro, né, o texto áureo, fala: Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você vê que ele já começa aqui: aquele que não nascer de novo, ele não pode nem ver. E também ele vai dizer mais adiante no texto que não pode nem entrar.
né? Então, é necessário o ser humano nascer de novo em Cristo para entrar, tanto ver como entrar no reino do céu, tá? Então, tanto judeus como gentios estão debaixo do pecado. Romanos 3:9. Todos pecaram e distanciados estão da glória de Deus. Então é necessário o ser humano renascer de novo. Não importa a posição social, onde que você está, o que você é, o que você seja, seus pensamentos filosóficos, antropológicos, etc. Mas toda a humanidade pecou e necessita do novo nascimento, que somente Cristo pode ter e pode dar para você, como ele falou para Nicodemos. Vamos lá mais adiante o quê? A verdade prática. O novo nascimento é um modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. Você pode ver que o novo nascimento é aqui dentro, é relacionado ao meu espírito, alma e corpo. A parte religiosa do homem é o espírito, né? Romanos 8,16, que o Espírito Santo de Deus comunica com o meu espírito que sou filho de Deus. Está em Romanos 8,16. Romanos 8,9 fala assim: aquele que não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Não está falando de batismo no Espírito Santo, está falando de regeneração, de um novo nascimento, de ter o penhor, a garantia da salvação, como está em Efésios capítulo 1, versículo número 6 até o 16, né? Que ouvimos a mensagem da graça, e recebemos o penhor, né, a garantia, segurando a salvação, é o Espírito Santo como ser. E somente ele pode nos convencer do pecado, do pecado da justiça, do pecado da justiça e do juízo, né, e nos trazer a plena salvação em Cristo, ok? Vamos lá mais um pouquinho, a leitura bíblica em classe, né, a gente vai trabalhar a leitura bíblica em classe, né, João 3, 1, 9 e 16, que vai ser trabalhado. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Olha lá, o nome do cara era Nicodemos, ele era fariseu, então ele era membro do Sinédrio. Esse foi ter de noite com Jesus, disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. O cara já havia feito, né, toda uma análise, né, científico, né, porque a ciência trabalha com dois métodos chave, observação e experimentação, e ele viu, né, que Jesus, isso pega na carta também, vamos dizer, na carta não, na fala petrina, no registro que está em Atos 10:38, que Jesus, tudo que Jesus fez foi através do poder do Espírito Santo. É a mesma coisa da igreja, que a igreja faz é pelo poder do Espírito Santo, né? Sinais, maravilha, pregação e etc. Então, o que Jesus fez, os milagres, foi na direção do poder do Espírito Santo. E Nicodemos teve um discernimento com relação a isso, tá? Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, como eu já falei. Para ver o reino de Deus tem que nascer de novo. O basileia, né? A palavra grega, né? A gente fala basileia tuteu, o reino de Deus, né? O reino de Deus, o domínio, o governo. Então, você pode ver que tem um reino, tem um rei. E quem é o rei dos reis, Senhor dos senhores? Na Bíblia está Jesus, né? Mas toda, vamos dizer, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo está aí como a questão do reinado, né? Mas deu ao seu filho todo o reinado do céu e da terra. Disse Nicodemos, né? Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? A pergunta dele. Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Tem toda uma mensagem aqui, vamos dizer, uma retórica, né? Toda uma questão de uma pergunta lógica, né? Vai nascer de novo, né? Até também que a gente pode ver um contrassenso, mas Jesus é bem direto com ele. Jesus não demora muito a responder. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascia da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. É isso que nós vamos ver a explicação, o que é água, o que é Espírito, tá? Eu poderia fazer vários comentários em cima, mas vamos deixar o conteúdo da lição. O que é nascido da carne, a palavra sarque, né, que aparece no grego, nascido do espírito, pneuma, espírito, né, espírito com letra maiúscula, né, isso é dentro da tradução, e espírito minúsculo, né, que é a questão do espírito humano. Não te maravilheis ter dito, é necessário vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabeis de onde vem, e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito, o vento, né, o pneuma também, aí no grego. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Porque Deus, aí ele responde, né? O 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Lembra da palavra grega lá? Monogenese, né? Ou monogenese. Né? Então, quando aparece a palavra monogenese ou monogenese, aparece, né, que é o único do tipo, né? Jesus é o unigênito, o único do tipo, né? É o único que
do tipo de Deus, do tipo do Espírito Santo, é o único que tem a mesma essência do Pai, tá? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus amou o mundo. Esse mundo aqui fala no sentido social, de pessoas, né? Quando o Evangelho de João, ele coloca no capítulo 1º, mundo, cosmos, sentido físico. Esse mundo no sentido social, de pessoas. E como Deus não, a gente não pode amar o mundo, é o sentido ideológico, como aparece nas cartas, mas mundo aqui, nesse sentido, fala que Deus amou pessoas, boas ou ruins, de certo, amou todo mundo, tá certo? Há uma diferença entre o nosso Javé, que Deus amou o mundo, não ama só os bonzinhos, ama os maus, todo mundo, independente de qualquer coisa. Agora, dentro do Alá, o Alá e o Alcorão apresenta, né, que o Alá não ama todo mundo, ama só os bons, os maus ele destrói. Tem que analisar assim, que a gente for fazer uma metodologia comparada entre Alcorão e Bíblia, entre Javé e Alá, né, dentro do conteúdo. Como é que é a apresentação dele dentro de uma religião comparada? Entra lá no canal Teologia Aprenda Mais, vai na minha playlist, vai lá em Seitas e Heresias, na questão das religiões heterodoxas, que eu explico sobre essa questão que estou falando. A introdução. Nessa lição estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo, a regeneração. Outra questão aqui, com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos, analisaremos a realidade do novo nascimento, né? E percebemos a regeneração como uma ação única de Deus por meio do Espírito Santo, tá certo? Então, nós temos aqui a primeira. Adicionalmente, né, destacaremos a importância dessa extraordinária obra na vida do pecador e os meios que Deus disponibiliza para que possamos vivenciar a experiência da regeneração. Então, pegando a experiência da regeneração, né, que a gente vai entrar aqui na história de Nicodemos, lembra que os 3 aspectos da salvação dentro da regeneração, você pode colocar. Se o aluno perguntar o que é regeneração, a resposta que vai dar na lição, clara, né? A regeneração é uma ação do Espírito Santo, mediante a qual ele cria uma nova natureza no homem. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, Efésios 2. Então, dentro da regeneração vai ter um ato milagroso que ocorre simultaneamente na conversão. Quando o ser humano morto em delitos e pecados aceita Cristo, é vivificado espiritualmente, Efésios 2:1, que fala isso. Romanos 7:6. Esta obra, além de vivificar o espírito, alcança cada parte da natureza humana, espírito, alma e corpo. Aí depois da regeneração, é indispensável porque sem Cristo o pecador é incapaz de obedecer e agradar a Deus. Embora seja uma radical transformação operada por Deus em nosso interior, é necessário que estreitemos a cada dia o nosso relacionamento com Cristo. Aí tem outro aspecto da salvação que acompanha a regeneração. A justificação. Enquanto a regeneração modifica a natureza do crente, a justificação muda a posição dele diante de Deus. É aquela questão, o cara era um pecador, ficha suja, agora na justificação, que é um ato judicial, ele se torna uma ficha limpa, uma pessoa, um pecador justificado diante de Deus. E essa justificação, ela acontece uma só vez na nossa decisão. É por isso que a gente pede salvação ou não pede salvação? Sendo que a justificação é única, é singular, acontece na maneira como nós confessamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, acontece o ato da regeneração interior e o ato da justificação, que é essa posição judicial, que você era ficha suja, agora você é ficha limpa diante de Deus. Estou colocando essa figura de linguagem para você pensar o que é o ato judicial, tá? Aí depois entra a santificação posicional, é onde que você é separado. Santificação fala de separação. É separado exclusivamente para Deus. Na santificação posicional, você agora tem dono. Né? Então, depois disso, tem a santificação progressiva. Quem é santo se santifique mais ainda. Então, a gente pode trabalhar essa questão dos 3 aspectos da salvação, que a gente vai estudar: regeneração, justificação, que é o ato judicial, e a santificação posicional. Depois vem a santificação progressiva e a santificação completa, quando nós chegarmos no céu, que é a chamada glorificação no processo da salvação. Tá? Então, quando fala da justificação e precisamente da santificação, vem acompanhado da regeneração. Mas acontece o termo maior, salvação, a experiência transformadora do encontro do homem com Jesus. Isso só pode acontecer quando ouvimos a palavra da verdade, que é o Evangelho, e o Espírito Santo nos convence do pecado e da justiça, tá? É o que aconteceu com Lídia. Paulo pregava para ela, o Espírito Santo abriu o entendimento dela, para que ela pudesse entender o que Paulo havia pregado do Evangelho. E, de fato, Lídia se converteu. E a casa de Lídia, lá na cidade de Filipe, né, se tornou
uma igreja, né, que é a igreja dos Filipenses. E assim acontece o ato da regeneração e o processo da salvação de todos os sentidos maravilhosos que a Bíblia nos ensina, tá certo? Então, Jesus e Nicodemos, tópico primeiro. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho o que é. Quem era Nicodemos? Alguns falam que Nicodemos significa conquistador do povo. Se era um cara chamado conquistador do povo Nicodemos, né, era um cara bastante afável, né, era um cara bastante popular, era um cara que tinha humildade, além de uma sapiência, né, uma inteligência muito boa, porque fazia parte do Sinédrio. E um cara naquela época, lá para fazer parte do Sinédrio, que era um fariseu, levava muitos anos para estudar. É por isso que o grupo lá do Sinédrio, né, que é composto de saduceus, né, que saduceus são aquela parte lá elitizada, sacerdote, outros nomes, né? E os saduceus gostavam muito da filosofia de Epicuro, né? Então é por isso que eles não acreditavam. Epicuro, né, que é a filosofia do século III a.C., é materialista, né? A realidade final é matéria. Então, dentro do materialismo não há lugar para o sobrenatural. E os saduceus, que faziam parte, né, do Sinédrio, eles eram materialistas porque eles não acreditavam no sobrenatural como realidade, né? Mas eles acreditavam no material e não acreditavam em espírito, etc. Por sua vez, os fariseus, que aprendeu aos pés do grande mestre, né, Hilel, né, e outros grandes nomes, como Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, Gamaliel aprendeu aos pés do grande Hilel, ou velho, e assim eles acreditavam no mundo sobrenatural, espírito, alma e corpo. Eles foram os grandes peritos, né, da lei. E de toda a destruição de Jerusalém que acontece no ano 70, desses grupos essênios, né, que vivem nas cavernas de Curã, os saduceus, né, e os fariseus, e os zelotes, que eram esses grupos, né, que faziam parte do judaísmo como religião, eles todos vão desaparecer na destruição de Jerusalém no ano 70 pelo general Tito, exceto os fariseus, que hoje é o chamado rabinato, né? É o rabinato que está aí, né? Os rabinos. O contexto de João, capítulo 3, ele trabalha o capítulo 3 do Evangelho Joanino, muito bom. Revela que Jesus já era uma figura conhecida em Jerusalém. Então, Jesus, o ministério público de Jesus se dá, como está no livro de Lucas, né? O capítulo 3 acontece quando ele tinha cerca de 30 anos. Quem sabe não tinha nem uns 30 anos completos, porque cerca de 30 anos poderia quase 29 a 30, tal, né? Então, cerca de 30 anos que está no texto. Lucas capítulo 3. Então, ele começa o ministério dele, né? Teve aquela questão da transformação da água em vinho, né? A primeira Páscoa, que iniciei, que o Evangelho de João fala de 3 Páscoas, para falar que o ministério de Jesus são 3 anos, tá? Então, ele já era uma figura popular, já tanto na Galileia, como também na parte lá do Reino do Norte, também agora na parte do Reino do Sul, que é a capital de todo Israel, é Jerusalém, né? Tem uma figura muito aqui, bonita aqui, colocando Jesus em Jerusalém, na parte antiga, as indumentárias, né, as feiras, etc., cara. Devido ao milagre que realizou, transformar água em vinho, sua fama espalhou-se entre o povo, especialmente entre os líderes religiosos do tempo. Então, aconteceu o primeiro milagre em Caná da Galileia, né? Isso realmente o povo levou a mensagem adiante, né? Falando que alguém havia transformado a água em vinho em um casamento, né? Foi o primeiro fato, o primeiro milagre, né? O ato sobrenatural ao qual Jesus assim o fez. Foi nesse cenário que Jesus despertou o interesse de um mestre israelita chamado Nicodemos. Olha lá, ele coloca mestre, né? O rabi, né? Um sábio judeu de grande prestígio, tanto entre o povo como entre os seus, né? O seu, vamos dizer, sua família, o seu povo, seus vizinhos, etc., seus grupos, né? Sociais, antropológicos. Nicodemos procurou Jesus durante a noite para questioná-lo sobre o ensinamento. Há um questionamento, por que Nicodemos procurou Jesus à noite? Será porque já estava, assim, durante o dia, grande multidão estava indo atrás de Jesus. Uns que era para comer o pão, o peixe, porque ele multiplicou, outros foram atrás por milagre, outros foram atrás para se aproximar realmente, né, ter uma nova vida em Cristo. E assim tinha grandes multidões, né? Quem sabe também não poderia chegar durante o dia, porque a multidão estava muito grande, aglomerada. Então ele procurou um horário, né, que também poderia não causar, né? Ele já poderia o que evitar a grande multidão, chegaria até Jesus, né? Ou então ele, como autoridade, poderia nessa grande multidão já chamar uma pessoa lá, um discípulo, um assessor. Eu sou Nicodemo, sou membros aí do grande Supremo Tribunal Federal aqui, que é o Sinédrio, né, que o nosso presidente é o sumo sacerdote Caifás, junto com 70, né, porque o Sinédrio era formado por 71 membros, né, fariseus, saduceus, né, em suas maiorias, tá? Então foi essa procura. Eu já falei também que os fariseus, naquela época de Jesus, tinha em torno de 6 mil, né,
mais de 400 e poucas sinagogas espalhadas, né? Para começar uma sinagoga, precisava de 10 pais de família, e assim começavam, né? Tinha lá o mestre da lei, tal, o fariseu, um perito, né? Porque a maioria dos escribas, né, que são os caras, os peritos da lei, né, os né? Então eles os escolhem, né? Era em sua maioria fariseu. Fariseu significa separado, né? É um grupo que veio lá do século III antes de Cristo, que foi para combater os gregos na época de Antíoco Epifânio, né? Então os fariseus radicins, né, justa, sabe, se reuniram para combater o movimento, o povo dos Seleucidas, né, que eram os gregos, né, por Antíoco Epifânio. Então, os fariseus nascem ali como um povo separado, até porque a palavra fariseu, em sua etimologia, significa separado, tá? Não vamos muito alongar, mas ele procurou de noite, quem sabe, né? A multidão estava pequena, ele também, como fazia parte do grande Supremo Tribunal Federal, que era o Sinédrio, então ele achou por bem evitar também alguma situação, né, com relação ao grupo ao qual ele fazia parte. Tudo bem. Esse foi ter de noite com Jesus e disse, né, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, quer dizer, ele teve um discernimento, né? Ele, na verdade, analisou, parou como um conhecedor da Tanakh, né, que é o Antigo Testamento, né? Ele analisou que realmente Jesus, em suas credenciais, em seus milagres, poderia ser o Hamashia, né, o Messias esperado de Israel. E até hoje tem a chamada esperança messiânica, né? Então, quem sabe ali ele pôde analisar tudo isso. Mas o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre, subtópico, 1 e 2, né? Então vamos lá, né? Aparece aqui Jesus, ele também chegando. O versículo 2 indica que Nicodemos percebeu a autoridade que o Pai concedeu a Jesus, chamando de Rabi, mestre, né? Então Jesus fez todo o seu, vamos colocar, exerceu todo o seu ministério público durante 3 anos pelo poder do Espírito Santo, né? A gente pode até pegar um texto aqui, né, um texto aqui muito importante, só para fechar aqui a autoridade que o Pai concedeu a Jesus, chamando de Rabi, né? Chamando de Rabi. Muito importante, né? Vamos lá pegar bem aqui, deixa eu ver aqui agora, só para a gente colocar aqui no contexto, capítulo 10, versículo de número 38. Eu sei que você sabe esse texto de cor salteado, só para a gente colocar. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, o ministério de Jesus foi exercido pelo poder do Espírito Santo, tá? Que é Deus, né? Como fala lá em Atos capítulo 5, né? Daquela discussão que teve entre Ananias, Safira e Pedro falando que o Espírito Santo é Deus, tá bom? Outra questão aqui, nesse contexto, nota-se que não existia hostilidade nas palavras de Nicodemos para com Jesus, mas sim um genuíno interesse em compreender o ensino do novo nascimento apresentado. Então, quem sabe, você pode ter uma experiência, né, de alguns Nicodemos chegar até você e perguntar a experiência transformadora, o que é salvação, né? A palavra sotéria, né, que significa libertação, cura, dispensa significado, né? A palavra salvação significa a experiência transformadora do encontro do homem com Jesus. É uma palavra que eu tirei do livro de Teologia Sistemática de Eurico Bester, né, o grande missionário finlandês. Aí você fala sobre a regeneração, sobre a justificação, sobre o nascimento. Essa pessoa que está procurando aí, ela está com sede, está com vontade. Deus a trouxe para você evangelizar ela. Isso é muito importante, um conhecimento básico, teológico, e dentro da instrumentação, né, dentro da instrumentalidade, tá certo a palavra? Instrumentalidade do Espírito Santo, ensinar as pessoas qual vai buscar você, tá bom? Alguma resposta. Esse interesse também decorre do reconhecimento de Nicodemos, né, em relação aos milagres realizados por Jesus, que demonstra que o nosso Senhor era mais do que um simples mestre, era um enviado de Deus, tá? A palavra enviado no grego é apóstolo, né? Aí por isso que aparece na carta aos Hebreus, né, que Jesus é tanto apóstolo como sacerdote. Apóstolo, enviado, sacerdote, um representante de Deus diante do homem. Então tinha algo diferente em Jesus, é isso, né? A gente pode pegar. É por isso que nós temos que parecer com Jesus, nós somos pupilos, discípulos. E um discípulo tem que parecer com seu mestre, e assim Jesus traz todo um exemplo para nós, tá? O diálogo entre Jesus e Nicodemos, muito bom e importante para se pregar essa mensagem. Você pode fazer um sermão, extrair desse conteúdo muitas coisas importantes para você fazer uma mensagem evangelística, tá? A partir do versículo 3, a afirmação
de Jesus sobre o conceito de nascer de novo, e nascer da água e do Espírito, para poder ver o reino de Deus. E deixou Nicodemos perplexo, né? Quando falou que você é necessário nascer de novo, e ele entrou em toda aquela pergunta filosófica, mas como é que pode nascer de novo? Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tá certo? Então, vamos lá. Porque é nascer da carne é carne, porque é nascer do Espírito é Espírito. Que negócio é esse, Nicodemos queria saber? As palavras água e espírito aparecem frequentemente ao longo do Evangelho de João, transmitindo a ideia de elementos fundamentais para a admissão do reino celestial. Se a gente fosse pegar água, né, Paulo fala que nós somos lavados pela água da palavra. É o sentido que a água pode simbolizar a palavra, né? E a água também é um dos símbolos do Espírito Santo. Então, nascer da água, da palavra, da regeneração, do Espírito Santo, tá? Entra como símbolo. Desta forma, a referência à água, ao Espírito, recorda-nos a mensagem de João Batista sobre o arrependimento dos pecados e uma nova vida de Jesus. Então, é muito profundo, né, para você estar tirando aqui todo esse contexto aqui para falar. Né? Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos, tá? Então, Jesus trabalha todo esse conceito dentro, né? Outra questão aqui que a gente vai pensar, o novo nascimento, a obra de regeneração, tópico 2. É isso mesmo? Deixa eu ver. O novo nascimento, a obra de regeneração. O novo nascimento. Vamos lá. A gente já falou bastante a palavra regeneração, a gente falou sobre os aspectos da salvação bem na introdução desse vídeo, esse comentário, já está muito bem trabalhada, vai ter o comentário do próprio pastor Leonardo Cabral, que a profundidade, né, o conhecimento que ele vai abordar é muito rico, tá? Então, se você quiser acessar o nosso canal Teologia Aprenda Mais, fica à vontade. A palavra regeneração tem origem no grego, né, paligênese, paligênesia, né? Então, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Então, quando Jesus fala nascer de novo, né? Alguns ramos aí, ou alguns grupos heterodoxos, né, colocam o seguinte, que nascer ali fala de tomar uma água para pensar, fala de o texto fala de regeneração, né? O texto fala de nascer, nascer do alto, nascer de Deus, tá? Nascer do alto, nascer de Deus. É isso, né? Que o contexto mais correto para se interpretar esse texto é isso: nascer do alto, nascer de Deus, nascer e ter um novo nascimento, tá? Então, importante aqui. Outra questão aqui. Assim, a regeneração é um conceito utilizado na teologia, especialmente na soteriologia. Soteriologia faz parte da teologia sistemática, tá? Então, tá. Então, nascer de novo, né, não significa, como é que é, rapaz? Agora a palavra fugiu, não significa a questão que bastante, né, os kardecistas colocam, tal, tudo mais, entende que seria uma reencarnação, tá? O texto não está falando de reencarnação, não. O texto está falando de nascer de novo, aquele que está morto, nascer em Cristo, nascer do alto. Então, você também não fica só com esse texto também, você vai em outros textos paralelos, para você fazer essa doutrina e reconhecer que ela está falando de um ato interior, não está falando de esse tipo que os kardecistas colocam, né, a questão da reencarnação. Não tem nada a ver, nascer do alto é nascer de Jesus e de Deus. Outra questão é o seguinte: a expressão novo nascimento está vinculada à doutrina bíblica da regeneração, referindo-se a uma mudança realizada pela graça, quando o pecador possui uma natureza carnal, corrompida, caída em pecado, passa a ser uma nova natureza agora purificada, né? Então, é aquilo que nós aprendemos, né? O homem está morto em seus delitos e pecado, né? Quando o ser humano morto em delitos e pecado aceita Cristo, é vivificado espiritualmente, né? Efésios capítulo 2 e 1. Isso está na minha obra aqui, Teologia Sistemática, eu escrevi dentro da post do aula, Teologia Sistemática. Acesse meu canal. Outra questão. Jesus abordou esse tema quando falou a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, tá? Então ele fala, o que não pode nascer de novo, né, não pode nem ver e nem entrar. Então, é aquela questão que a gente fala, né, que a gente pega Mateus capítulo 7, não estou aqui para julgar, né, mas muitos vão dizer naquele dia, né, Senhor, Senhor, eu preguei em teu nome, fiz isso em teu nome, curei em teu nome. E ele diz abertamente, nunca vos conhecia, né? A questão que aparece em Mateus capítulo 7, né? Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. As pessoas falam assim, no céu vai ter surpresa. Eu concordo, que também no inferno também vai ter.
No inferno também vai ter surpresa. É só pegar Mateus capítulo 7 e você vê a surpresa que vai ter no inferno. Pessoas, né, que estavam pregando e muitas vezes não tinha nascido de novo. Porque a questão que você prega bem, mas você tem que olhar no espelho, né, da alta reflexão e pensar: eu nasci de novo? Se eu canto bem, eu nasci de novo? Se Jesus está me usando como grande instrumento no ministério de cura e outras coisas a mais dentro do Evangelho, eu nasci de novo? Então só vê e entra no reino de Deus, nos céus de Cristo, né, onde que ele é rei dos reis e senhor dos senhores, quem nasceu de novo, tá? Essa palavra também é para mim. Então Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A regeneração como obra exclusiva de Deus, tá? Do Espírito Santo. Fala Deus aqui. Quem é Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. A regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador, levando a uma mudança radical do seu coração, do interior. Estou falando coração aqui, interior, meu espírito, né, que está morto. Né? O espírito do homem que está morto, né, que é a parte religiosa, a parte que o Espírito Santo mora, é na minha sede, no espírito. Que se fosse colocar como assim o corpo humano, né? O nosso corpo seria, na verdade, o quê? Toda a estrutura do tabernáculo, né? O pátio. Vamos dizer, a minha alma, né? Que é essa parte emocional que me liga ao mundo, etc., tal, seria aqui o lugar santo. E o lugar santíssimo aqui na minha vida seria o meu espírito, onde que é a sede, a parte religiosa que me liga a Deus. É por isso que a palavra religião significa religar, voltar a ligar, conectar com Deus. Então isso acontece, o homem pecou, mas agora o segundo Adão falhou e veio o primeiro Adão falhou e veio o segundo Adão para que pudesse regenerar o mais vil pecador dentro da transformação da regeneração. Isso acontece no ato quando ele se rende a Cristo. Outra questão, esse processo acontece quando o pecador reconhece os erros e a necessidade de um Salvador, claro, isso é verdade. E quem pode fazer isso é só o Espírito Santo. Nós temos a nossa pregação, a nossa grande teologia, né? Hoje está muito boa a teologia pentecostal, teologia reformada e etc. Todavia, as nossas mensagens, e muitas das vezes, elas se tornam o quê? Imperfeita, mas o nosso, a nossa posição, a ordem imperativa é pregarmos o Evangelho. Agora, quem convence o mais vil pecador não é eu, é o Espírito Santo. A minha parte é pregar. Nesse contexto, Deus efetua essa obra regeneradora através do Espírito Santo que concede uma vida ao pecador. Muito bom, muito bom. Tá certo? Por essa razão, a regeneração é uma ação puramente divina, né? Puramente divina. Então, ele coloca aqui uma citação da carta de Tiago, né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, segundo a vontade. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Citação da. Tá certo? Então, vamos aqui, essa outra parte aqui. A necessidade de regeneração do pecador, tópico 2 e 3, né? A Bíblia ensina que o ser humano é um pecador, isso aí todo mundo sabe, né? Nós estamos mortos em nosso delito e pecado, tanto judeus como gentios estão debaixo do pecado, Romanos 3 e 9, e todos pecaram, né? Em suas cartas, aqui o apóstolo Paulo destaca pecaminosidade, o ser humano é razão da queda, né? Queda com Q maiúsculo, está aqui, mas é queda com Q maiúsculo, pegou toda a humanidade. Nossos primeiros pais todos pecaram, a citação, né? Pelo quê? Como por um homem entrou o pecado. Quem é esse homem aqui? Nós só sabemos através lá do texto de Gênesis que esse homem é Adão. O pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque isso que todos pecaram, tá? Adão, nossa cabeça federal, pecou, então toda a humanidade pecou. Se Adão caiu, nós caímos nele. Se Adão pecou, nós pecamos, porque era nosso cabeça federal, nosso representante. E hoje o cabeça federal, representando a igreja, né? Tendo o sacrifício vicário, que tem, né? O sacrifício substituto, é Cristo que é o cabeça federal da raça humana, da igreja como um todo. Assim surge a necessidade de cada indivíduo passar pela experiência da regeneração, claro, né? Claro, é isso aí que acontece. Vamos lá um pouquinho para frente, vou deixar esse texto aí no slide. Essa magnífica obra confirmada pelo Senhor Jesus durante a morte sacrificial, sacrificada. Tá bom? Humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido, né? Ele veio buscar o mais vil pecador, né? Ele faz o convite: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Cristo é realmente Deus Todo-Poderoso. É como diz Santo Atanásio no século IV, né? Atanásio, o pai da ortodoxia, que nós estudamos em lições passadas, né? Se
Cristo não é Deus, está todo mundo perdido, né? Ele fala do sacrifício de Cristo, né? Como a pessoa, o autossuficiente para nos salvar. Ele é o autor e consumador da nossa salvação. Na cruz, ele conquistou a oportunidade de vivermos uma nova vida, né? Mudança total, tá? Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito Santo. Uma carta Petrina 3,18. Portanto, devido à nossa natureza pecaminosa, ao que Jesus realizou na cruz, a ação regeneradora do Espírito Santo é essencial para todos os seres humanos. Fato total. Meios da obra regeneradora. Já estou acabando. Tópico 3. A operação do Espírito Santo. Vamos analisar a operação do Espírito Santo aqui. Muito importante. Você vê que a obra da salvação, a história da salvação, o projeto da salvação, está Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Pai, Filho e Espírito Santo. O conceito de nascer de novo, ou nascer da água, refere de forma metafórica à ação purificadora do Espírito, tá certo? A palavra que nos lava, né? Embora muitos interpretem a água no Evangelho de João como uma alusão ao batismo cristão, a regeneração que se produz não é algo físico, material, mas sim uma transformação interior em que apenas o Espírito Santo pode fazer. Regeneração não é uma coisa. Tem algumas igrejas, né, principalmente surgiu lá no século II, né, depois de Cristo, com os pais da igreja, que ficou aquele debate. Tem até um livro, né, chamado Didaquê, que é um manual, né, que era um manual, vamos dizer, um manual da igreja do século II, a igreja pós-apostólica, né, que tinha aquele manual, vamos dizer, com uma declaração de fé deles lá, que falava sobre o batismo, sobre a ceia, sobre o comportamento litúrgico da igreja, todo o processo, tá? Mas batismo não purifica pecado. O que purifica é o sangue de Jesus. Batismo é um ato público que é para quem já é salvo, né? Só batiza quem é salvo, quem é crente, que se rendeu a Cristo. Nós não batizamos para ser salvo, nós batizamos porque já somos salvos, regenerados, tá certo? E não tem nada a ver de batismo esse texto aqui, não. Né? Nesse sentido, o nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito, referindo àqueles que nascem do Espírito. É só olhar o contexto. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Tem que ter cuidado na interpretação, tá? Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ver e entrar. Vamos lá. De certa forma, o modo como se manifesta a regeneração na vida do salvo possui um caráter misterioso. Qual? No entanto, é inegável que aquele que vivencia essa experiência recebe, mediante a ação do Espírito Santo, uma nova vida em Cristo. Isso é verdade. Quem encontra com Cristo, Cristo se encontra com ele, não é mais aquele velho Darlan, não é mais aquela velha pessoa, é uma nova pessoa. Quem te viu, quem te vê, né? Essa palavra é muito importante para nossas vidas, tá certo? A palavra de Deus. Outra questão, a palavra de Deus tem poder regenerador na vida do pecador, conforme podemos ler na Epístola de Pedro. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, João 8,32. Se a verdade, se Cristo não libertar, não, se Cristo verdadeiramente sereis livres, né? Então, assim, a questão lá do texto de João, né? Conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará. Só para dar uma correção, para não ficar assim feio na história, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Respondeu, somos descendentes de Abraão, olha os judeus aqui, e jamais fomos escravos de alguém. Como diz, tu sereis livre. Replicou Jesus, em verdade te digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Você vê aqui que aparece o seguinte, as pessoas pegam que não somos escravos do diabo, nós éramos escravos do diabo, né? Quando o homem pecou, ele se tornou escravo do diabo, escravo do pecado, e etc, tal. Na verdade, se a gente fosse escravo do diabo, o sacrifício, como interpretou a origem no século III, seria pago ao diabo. Mas isso é uma heresia. O sacrifício vicário de Cristo, como cheiro suave, o pagamento do resgate, que é a questão da redenção, foi pago a Deus. Até que o texto fala o seguinte, testolestai, está consumado. Jesus falou, entrega o meu espírito ao Pai. Misericórdia do diabo, sem poder. Né? Então, nesse caso aqui, o ser humano é escravo do pecado. Quando Adão e Eva pecaram, a humanidade pecou, o ofendido é Deus e o ofensor somos nós. Aí Jesus veio para mediar a situação, né?
entre Deus e o homem, como fala na carta lá de Timóteo, tá? Mas aqui ele fala o seguinte, ó, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem pode libertar o homem das amarras do pecado, das amarras do diabo, das coisas da velha natureza adâmica, é somente Cristo, né? Que ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Ele é a porta, o caminho, né, que nos leva à verdade, né? Então, gerou pela palavra da verdade, Tiago. Outra questão, portanto, o novo nascimento apresenta com clareza o caráter regenerador da palavra de Deus. Por isso, ela é tão poderosa, vive e eficaz, pois alcança o lugar mais profundo do pecador que mensagem humana alguma tem poder de alcançar. Por isso que a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e de prática, somente as Escrituras, somente Jesus, somente a fé, somente a Deus a glória, que são os 4 lemas da Reforma Protestante. Só Cristo para salvar e ninguém mais é Jesus. A esperança messiânica de Israel, tá? É o Hamashia. Ele já veio para nós. E ele acontece cada dia que a gente se entrega a ele, nós aproximamos dele. É por isso que Paulo fala, cada dia morro com Cristo, né? Cada dia renasço com Cristo, quando você confessa os pecados, realmente pede para renascer de novo em Cristo, e assim acontece. Essa semente que o Espírito Santo serve para gerar uma nova criatura. Ok? Uma lição que você já é prática, você conhece, a vontade soberana de Deus. Muito bom, né? Então, soberania divina e responsabilidade humana. A palavra de Deus ensina que é intenção divina que todos os seres humanos alcancem salvação e cheguem ao conhecimento da verdade. Timóteo, né? Todos conhecer, né? Conhecimento da verdade. Outra questão é o seguinte: o plano de salvação de Deus revela sua vontade perfeita, desejando que ninguém seja condenado eternamente, como é mencionado na carta petrina, né? O Senhor não retarda a sua presença, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Aqui está na carta seguinte, e aí, Pedro, é a promessa? Perdeu a sua validade? Aí Pedro responde, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Então o Senhor aqui não retarda a sua promessa. Então ele fala todo esse contexto que foi lido, é para que você se arrependa dos vossos pecados. No entanto, segundo a vontade permissiva, as pessoas têm a liberdade de fazer escolhas, decidir na questão do livre-arbítrio, tem ou não tem, né? Entra no meu canal Teologia Aprenda Mais e Aprofunda, né? Mas os fariseus, doutores da lei, rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizado por ele, né? Então, muitos ouviram, mas por causa das autoridades, por causa da sociedade, realmente, com medo de perder os seus postos políticos, sociais, elitizados, etc., realmente deixaram Jesus, tá? Logo, o ser humano não pode escapar da sua vontade decisiva, então o inferno está aí. Não é amedrontando, querendo que a pessoa realmente vá de uma forma, vamos dizer, uma pressão psicológica, mas, de fato, a doutrina bíblica do inferno existe, a doutrina da salvação, e por isso que, de fato, Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido, né? Veio pregar, veio morrer em nosso lugar, trazer essa mensagem que é um evangelho que significa boas novas. A obra de regeneração do Espírito Santo possibilita o pecador a participação da natureza divina. Olha só, esse recebe pleno acesso ao reino de Deus, bem como a sua filiação divina aos que creem no seu nome. Dessa forma, assim que o pecador se arrepende e aceita o evangelho, o Espírito Santo começa a residir nele e realiza a obra de regeneração, capacitando para enfrentar a sua velha natureza, tá? Então, nosso velha natureza é o velho Adão, né? Como Paulo disse, aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que fazia coisas, né, que era realmente errada, né, segundo a ética cristã, não faz mais porque ele já é uma nova criatura. Ainda ele diz, não deslugar o diabo, não deslugar o diabo, fugir da velha aparência, né, e etc. E cuidado, né, a questão de deslugar o diabo, não coloque só sobre vossa ira, e ele vai falando sobre questões em si do dia a dia que a gente tem que evitar, ter um posicionamento cristão, tomar uma decisão ética cristã da maneira que a Bíblia assim nos ensina, ok? Então, fecha essa aula aqui, ela é muito fácil, muito boa, é uma questão já de, realmente, de conhecimento básico teológico acerca dessa doutrina sacra, né, que faz parte da soteriologia, que é a doutrina da salvação, e a soteriologia faz parte da teologia sistemática, né, que estuda as doutrinas fundamentais da fé cristã, tá? Eu convido você para entrar no meu canal Teologia Aprenda Mais e de lá acesse, né, vai na playlist, escolhe o que você quer navegar dentro desses mais de 300 vídeos gravados, tá certo? Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente para você ministrar essa lição no domingo próximo. Na lição de número 3, no dia 20 de abril, que você vai ministrar, essa é a lição de número 3,
a verdadeira adoração que nasce daqueles que são nascidos de novo, muito importante na história, tá certo? Então, a importância é isso, fique com esse conceito, né, da verdadeira salvação. Isso a gente pode só falar o seguinte: portanto, a justiça do crente não provém das obras, tá? Mas da maravilhosa graça do Senhor. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, mediante a justificação, Deus absolve o pecador da condenação e declara justo perante ele. Aí entra o processo da salvação. E a regeneração é isso. É uma ação sobrenatural, milagrosa do Espírito Santo, mediante a qual ele cria uma nova natureza no homem. Então, nós tínhamos a velha natureza adâmica, e a partir da regeneração, a gente vai ter uma natureza de Cristo, segundo Adão, para a glória de Deus, tá? Então, esse é um ato milagroso, ocorre simultaneamente da convenção. Quando o ser humano morto, em delitos e pecados, aceita Cristo, e é vivificado espiritualmente, né? Essa obra, além de vivificar o espírito, alcança cada parte da natureza humana. A regeneração é o que é indispensável, porque sem Cristo, o pecador é incapaz de obedecer e agradar a Deus. Embora seja uma radical transformação operada por Deus em nosso interior, é necessário que estreitamos a cada dia o nosso relacionamento com Cristo, a fim de chegarmos à medida da estatura completa de Cristo. E é isso que acontece na regeneração. E assim completa, para terminarmos agora. Enquanto a regeneração modifica a natureza do crente, a justificação muda a nossa posição dele diante de Deus, ok? O sacrifício expiatório de Cristo no Calvário é a provisão divina para garantir ao homem a posição de justo diante de Deus e a experiência transformadora que é a salvação. Que a salvação é a experiência transformadora do encontro do homem com Cristo. E aí existem três aspectos. Nós estudamos hoje: regeneração, santificação e justificação. Que Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima.